Oi, oitavo ano, azul, amarelo, né? Vamos continuar então onde eu parei na última aula da fatoração. Vou fazer mais exemplos com vocês, depois eu vou passar mais exercícios para que vocês façam, tá? Então vamos lá. Eu gostaria que esses exemplos vocês copiassem no caderno. Tudo bem? Então, copiem no caderno os dois tipos de fatoração que eu ensinei, de colocar em evidência, tá? E o outro de agrupamento. Então, novamente, eu vou explicar um por um para que vocês entendam, e depois já vou mandar a lista de exercício para vocês, para que vocês tentem fazer. Tudo bem? Então, vamos lá? Ó, o primeiro eu separei para vocês. O que eu fiz? Ó, fatore as expressões algébricas colocando o fator comum em evidência. O que quer dizer isso? Ó, eu tenho três termos. O que separa meus termos? É o sinalzinho de mais e de menos. Então, eu pergunto para vocês, eu tenho letrinha igual nos três termos? Sim, qual letra eu tenho igual? A letra o quê? X. Só que eu tenho um x ao quadrado e x elevado a 1. Sempre você vai colocar com o menor expoente, tá? Agora, número. Eu tenho tabuada que eu tenho 5, 13, 12? Então, não tenho. Então, só fica em evidência o x. O que seria em evidência o x? O x vai multiplicar, abre parênteses, tá? Quantos x eu tenho aqui? 2. Só que eu já coloquei um aqui. Então, só vai sobrar o quê? 5x. 5x. Copia o sinalzinho. Mais. Eu tenho um x aqui. Esse x some. O que vai me sobrar? 3y. Mais. Se eu coloquei x em evidência, esse x daqui vai sumir, porque já coloquei ele aqui em evidência. Então, o que sobra? Somente o 12. Então, esse tipo de fatoração é fator comum em evidência. Agora aqui, eu tenho letra igual nos três termos? Qual letrinha eu tenho igual? A letra A. Sempre com menor expoente, tá? Agora, eu tenho tabuada que tem o 9, o 3 e 1? Eu não tenho, porque quando não tem nada é 1. Então, coloquei em evidência. Então, sempre vai ficar A, que vai ficar uma letra que multiplica, abre parênteses, sempre dessa maneira, tá? Coloque em evidência, faz a multiplicação, abriu parênteses. Se eu coloquei um A aqui, eu tinha um A aqui, tira esse A. O que sobrou? 9x ao quadrado. Mais. Eu tenho A ao quadrado, tiro um A, o que sobrou? 3. Mais. 3A, desculpa, porque eu tenho 2A, eu tirei 1, ficou 3A. Tira esse A daqui. O que sobra? 1, porque quando não tem nada é 1. Não pode esquecer, tá? Então, fica dessa maneira aqui. Então, ó, tirando um A, 9x ao quadrado. Se eu tenho A ao quadrado, tiro um A, fica 3A. Tira esse A. Aí não tem um. Não fica sem nada, fica com um 1, hein? Isso vocês não podem esquecer, tá bom? Vamos lá. O próximo. Quem eu tenho aqui de letra igual nos termos? Quem eu tenho? A letrinha B. Tem um número que tem 12, 3 e quando não tem nada é 1? Então, sempre coloco 1 para vocês não se confundirem, tá? Então, vai ficar. Se eu coloquei esse B em evidência, o que sobrou? 12A. Menos, copia ele. Se eu tenho esse B, tira esse B, o que sobra? Somente o 3. Mais, se eu tenho B ao quadrado, tiro um B, fica o quê? 1A ao quadrado B. 1A ao quadrado B. E fecha parênteses. Isso é colocar o quê? Fator comum em evidência, tá? Vamos lá, vamos continuar fazendo mais exemplos. E agora, eu tenho letra para colocar em evidência? Tenho letra igual? Não. Só que agora eu tenho número. Qual tabuada eu tenho 12 e o 4? Tabuada do quê? Do 4. Agora, entre os números, você vai efetuar o quê?
a divisão. Então, o que você vai fazer? 12 dividido por 4, que dá 3. 3m menos 4 dividido por 4, que dá 1p. Acabou. Aqui, ainda colocando, ó, eu quero fator comum em evidência. Então, quem que você tem igual aqui, ó? PQ, PQ, P e PQ. É o P, letrinha P. E entre número, tem que colocar em evidência? Qual tabuada eu tenho? 9, 12, 3 e 5? Nenhuma. Então, só P em evidência. Tira um P daqui, o que sobra? 9PQ. Menos 12, tira um P, fica Q ao quadrado. Menos, tira o P, o que sobra? 3. Menos, tira esse P, o que sobra? 5Q. Acabou aí. Quem que você coloca em evidência aqui? Qual letrinha que você tem igual? AB. Quando não tem nada, sempre coloca 1 para você não se confundir. Então, quem que você vai colocar em evidência? O AB. Tira a AB daqui, o que sobra? 13. Menos. Tira um A daqui e um B daqui. O que sobrou? 4AB. Mais 4, tira um A, sobra A e tira esse B. Menos 1, já colocou o A aqui, sobra somente um B. Isso é colocar fator comum em evidência, tá? Então, ó, letrinha igual que você tem, ele passa multiplicando, abre parênteses. E tira da onde ele está e copia, porque é ele que você colocou o quê? Em evidência. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o agrupamento, tá? Então, como é que fica a minha fatoração em agrupamento? Ó, fatore as expressões algébricas fazendo agrupamento conveniente. Eu tenho letra igual? Não tenho. Então, que tipo de fatoração eu vou aplicar aqui? Eu posso aplicar o quê? O agrupamento. O que é agrupamento? Ó, de 2 em 2, ó. Quem que você pode colocar em evidência agora entre esses dois? Voltando lá na questão anterior de colocar em evidência o X. Abre parênteses. Tira o X, o que sobra? Y. Copia o menos. Tira o X, o que sobra? 3. Aqui, mais. Quem que você coloca em evidência? Tem letra? Não. Qual tabuada você tem o 2 e o 6? Tabuada do 2. Vezes. Entre os números, 2 dividido por 2 dá 1. Menos 6 dividido por 2 dá 3. Agora, são iguais o que ficou entre parênteses? Então, ainda tem uma passagem no agrupamento. Você copia uma única vez y menos 3 vezes o que está fora. Quem está fora? X mais quem? Mais 2. Professor, e se der diferente aqui? Se der diferente, a fatoração termina aqui, tá? Então, vamos lá. Próximo de vocês, ó. Primeiro, agrupamento. Pegar de 2 em 2, ó. Quem você coloca em evidência? Além da letra, agora você tem número. Qual tabuada você tem o 14 e o 7? Tabuada do 7. Qual letra você tem em comum? O A. Então, além de ter a letra, você também tem o número, pode colocar em evidência. Vezes. Entre os números, divide. 14 dividido por 7 dá 2. Tira um A, sobra o quê? Y. Mais 7 dividido por 7 dá 1. Tira um A, o que sobra? X, porque você já colocou esse A aqui. Agora aqui, ó. Quem você coloca em evidência? Aqui não é positivo, positivo. Aqui não é negativo e negativo. Então, se você colocar negativo aqui, lá dentro vai ficar tudo positivo. Por quê? Quem você coloca em evidência? Só o B. Agora, ó, menos com menos, para ficar igual aqui, ó, mais. Então,
tira o B, fica o quê? 2Y. Mais, tira um B daqui, o que fica? 1x. Então, ó, se você fizer distributivo, ó, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Porque, ó, B vezes 2Y fica menos 2BY. Menos com mais, BX. Então, tem que tomar muito cuidado com o sinal agora que vai aqui, tá? Porque eu quero deixar igual essas duas partezinhas aqui. Agora, eles são iguais? Sim. Então, vai ficar o quê? 2y mais 1x, que vai multiplicar o que está fora, ó. 7a menos b. Então, você vai multiplicar o que está fora, tá? Então, cuidado agora com o sinal. Vamos lá. Vamos fazer uns outros exemplos aqui, ó. Agrupamento, ó. Pegar esses dois e esses dois. Quem que eu vou colocar em evidência? O 6 e quem? O A. 6A. 6 dividido por 6 dá 1. Tira o A. 1. Menos. 6 dividido por 6 dá 1. Tira o A. Sobra só x. Então, não vai ficar 1 menos x? Aqui também tem que ficar 1 menos x. Então, antes de você colocar esse sinal aqui, ó, antes de você colocar sinal aqui, faz a fatoração. Coloque em evidência o x. X dividido por x, ó, não sobra nada, é 1. Menos 1. Agora, mais, tira um x, mais x. Mas ficou igual? Não, porque o 1 é positivo e o x é negativo. Para você trocar esses sinais aqui, aqui tem que se tornar, ó, preciso trocar o sinal para ficar igual. Então, eu coloco o sinalzinho de menos aqui. Automaticamente, esse menos vai trocar todos esses sinais que estão aqui. É o que aconteceu aqui, ó. Na hora de fatorar, se você colocar B em evidência, não vai ficar menos 2y menos x. Aí, você não quer trocar esse sinal para ficar positivo? Você tem que trocar os sinais, né? Então, você coloca o sinalzinho de menos na frente, aonde os sinais vão ser trocados, tá? Então, a única coisa, o único detalhe. Colocou o sinalzinho de menos, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar o quê? Menos. Agora, ficou igual, ó. Então, vai ficar 1 menos x vezes o que está fora, 6a menos x. Então, é só tomar cuidado agora, gente, com o sinal, tá? É a partinha mais chata para vocês. Agora, vamos lá. Ó, esse com esse. Quem eu coloco em evidência? O B. Vai ficar o quê? 12 menos A. E agora, professora, eu não tenho letra e não tenho número. Coloco 1 em evidência. Só que eu não sei qual sinal que eu vou colocar aqui ainda. Coloco 1 em evidência. Se você colocou 1, vai ficar menos A mais 12. Tá? Porque é o 1 que vai em evidência, porque eu não tenho ninguém para colocar. Ficou igual? Menos A mais 12. Só trocou a ordem, mas está igual. Se está igual, não preciso mudar sinal, porque o A é negativo e o 12 é positivo. Como eu não preciso mudar sinais que estão aqui, aqui vai quem? Sinalzinho de mais. Então, aqui são iguais, não são? Só troquei ordem dos fatores. Então, copia ele, ó. 12 menos A, tanto faz copiar assim como assim. Vezes o que está fora, ó. B mais 1. O agrupamento, ele é um pouquinho mais chato por causa do sinal, tá? Vamos lá? Vamos ver esse agrupamento, ó. Quem que eu vou colocar em evidência? Qual tabuada eu tenho? 15 e o 3. Tabuadinha de quem? Do 3. 15 dividido por 3 dá 5. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Agora, que antes de colocar sinal, vamos colocar em evidência, ó. É o A. Tira o A, sobra o quê? Menos 5. Tira o A, o que sobra? Mais B.
Vixe, não ficou igual, porque aqui o 5 é positivo e aqui o 5 é negativo. O B é negativo e aqui é positivo. Preciso inverter esses sinais aqui para ficar igual. Para inverter os sinais, o que eu tenho que colocar aqui, gente? Menos. Se eu coloco menos aqui, automaticamente aqui inverte. De menos se torna mais. De mais se torna o quê? Menos. Agora não ficou igual? Então, eu vou copiar uma única vez, ó. 5 menos B vezes o que está fora. 3 menos A. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Quem que eu vou colocar em evidência aqui, ó? Que letra eu tenho igual? XY. 4XY. Porque além da letra, eu tenho número. Abre parênteses. 4 dividido por 4 dá 1. Tira XY, fica 1. Menos 4XY, menos A. Só que eu não sei quem eu coloco aqui. Não tenho quem colocar em evidência. Quando eu não tenho, sempre eu coloco o quê que eu falei para vocês? 1. Então, vai ficar o quê? Menos 1 mais A. Vixe, mas tá igual? Não. Para ficar igual, o que você tem que fazer? Inverter o número, para inverter o sinal. Para inverter esse sinal, o que você tem que fazer? Colocar o menos aqui. Colocando menos aqui, esse menos vai se tornar mais e esse mais vai se tornar menos. Agora, eles ficaram iguais, ó. Copia ele uma única vez, ó. 1 menos A, que vai multiplicar o que está fora, ó. 4XY menos 1. E é só isso. Aqui. Entre esses dois, ó. Quem eu coloco em evidência? O 2. E a letrinha com o menor expoente. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Menos, tiro o A. 2A. Não, 2 dividido por 2 dá 1. Esqueci de dividir, é 1, hein? 2 dividido por 2 dá 1, tiro um A. Agora aqui, antes de colocar o sinal, ser menos ou mais, faz a fatoração desses daqui, ó. Coloca B em evidência. Tira o B, o que sobra? 3 mais, tira um B, o que sobra? A. O A, aqui, positivo, negativo. Negativo, ó, menos 3 mais A. Preciso inverter o sinal. Esse tem que ficar positivo igual aqui e esse tem que ficar negativo. Para inverter esse sinal, o que você tem que colocar aqui? Um menos. Colocou o menos, automaticamente você inverte. Para ficar igual. Aí vai ficar o quê, ó? 3 menos A, que vai multiplicar o que está fora, ó. 2A menos B. Tá? Vamos fazer esse, ó. Quem que você coloca em evidência aqui? O 2M. 2 dividido por 2 dá 1, sobra N. Mais 2 dividido por 2, 1M. Tira um M. Agora, não sei que sinal vai aqui. Quem você coloca em evidência? O N. Menos N, menos, tira o N, M. Ficou igual? Não. Tem que inverter esses dois sinais para eles ficarem positivos. Então, como você vai inverter os sinais daqui, você tem que colocar o menos aqui. Colocando o menos aqui, automaticamente você inverte sinal. Agora, ficou igual, ó. Copia ele uma única vez, vezes o que está fora, ó. 2M menos N. Fica dessa maneira. Vamos lá? Vamos fazer mais, ó. Coloque em evidência aqui, 4P. 4 dividido por 4 dá 1, menos A, mais 4P dividido por 4P dá 1, porque não sobra nada. Coloque em evidência o A, fica menos A mais 1. Ficou igual? Sim. Se ficou igual, vem o quê? Um mais aqui, porque já está igual, então é mais. Aí, você copia uma única vez ele, menos A mais 1, vezes o que está fora, ó, 4P mais A.
tá? Então, é só tomar cuidado com esse daqui. Vamos fazer outro, ó. Pega o 2 aqui. Quem que eu coloco em evidência aqui? O R, somente o R, né? Então, vai ficar menos 10P mais R. Antes de colocar o sinalzinho aqui, quem eu coloco em evidência? Letra eu não tenho, mas eu tenho número, que é o 2. 20 dividido por 2, 10P. 2 dividido por 2, menos R. Só que eu tenho que trocar o sinal, ó. Tem que trocar os sinais dele. Para eu trocar esses dois sinais, eu tenho que colocar o menos aqui. Aí, invertendo o sinal, ó, aqui fica menos e aqui fica mais. Agora ficou certo. Copia ele uma única vez, ó. Menos 10P mais R vezes o que está fora, R menos 2. Então, aqui está a fatoração. Oitavo ano, eu quero que vocês copiem no caderno isso daí. Eu quero que vocês refaçam, estudem isso daí. Eu vou estar enviando exercício extras para vocês estarem resolvendo, tá? Só vou mandar foto dos exercícios pelo ClassApp, né? Aí vocês vão resolver. A única coisa que eu estou chamando a atenção de vocês, esse tipo de fatoração, é o do agrupamento. Quando você coloca o sinalzinho de menos e quando você coloca o sinalzinho de mais. Então, por isso que eu quero que vocês, primeiro, vocês vão copiar tudo que eu passei para vocês no caderno agora, os 2 exemplos novamente, as 2 fatorações. Depois, eu já vou mandar exercício sobre fatoração, tá?